Então, eu quero dividir com vocês e desejar que nessas férias vocês possam dar uma olhadinha com carinho nisso e melhorar a sua sabedoria. Quando eu lembro de sabedoria, eu lembro de Sócrates. Isso me inculcou muito no passado, quando eu li dele e dizia assim: só sei que nada sei, e o fato de saber isso coloca-me em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Ou seja, isso me fez pensar, refletir, correr atrás, e eu acho que, de repente, pode te ajudar também a fazer algumas reflexões. Esse do Michel Jordan também me fez me voltar um pouco mais para a prática, porque quando ele diz assim, tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Então, isso também me levou a querer experimentar outra vez, de novo, exatamente porque eu não queria ficar só no cardápio. E para você, depois de tudo que já viu, ouviu, o que é ter sabedoria? Como é que é isso para você e na sua vida? Eu vou levantar alguns questionamentos aqui para que cada um de nós possa se auto-melhorar. Quando a gente fala em sabedoria, a sabedoria é um conhecimento, e eu coloco algum detalhe, é um conhecimento ou uma experiência extensa, profunda, de várias coisas, de um tópico só. Quer dizer, então, na verdade, sabedoria é um conhecimento seu e que você experimentou, tá? E pode ser de um assunto, de vários assuntos, e isso é o que a gente vai trabalhando para fazer o que a gente chama de sabedoria. Eu coloquei aqui um lembrete que eu gostaria que você se lembrasse dele algumas vezes, sobre o sábio. O sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. Então, isso me caracterizou muito, e sempre que eu adquiro, através da meditação, através dos amigos, alguma coisa que vem me ajudar, eu procuro ver de que forma eu vou passar ela para frente. Não é assim que todos pensam, mas isso me ajudou muito a refletir sobre esse fato. O sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. Então, eu acho o seguinte: todos nós somos sábios naquilo que sabemos fazer, e a pergunta é quantas vezes a gente se comporta como uma nuvem que não deixa o seu legado por onde passa. Eu deixei um outro questionamento aqui, e eu acho importante você dizer para você alguma coisa. Eu posso melhorar a minha sabedoria? Tem alguma coisa que pode me facilitar? Quem que pode me facilitar? Às vezes, pensar, associar pessoas ajuda muito. Eu coloquei aqui alguns lembretes que eu chamei de sabedorias e a vida prática. Coisas interessantes que eu gostaria que, nessas férias, você observasse à sua volta, e procurasse identificar e ver se você confirma isso ou não. Você sabia que as 3 coisas mais difíceis de dizer são: te amo, perdoa-me, ajuda-me? É lógico que deixa eu só ver se eu tiro uma imagem aqui que está me atrapalhando, mas não saiu, não. Então, tem gente que fala, eu te amo, mas
As pessoas que falam isso de verdade, à sua volta, dê uma olhadinha nisso para ver se você também tem dificuldade de dizer isso para algumas pessoas. Te amo, perdoa-me, ajuda-me. Tá? Então, essas coisas eu acho legal refletir. Isso que eu estou questionando aqui, nós, graduados, temos certeza disso. Você sabia que pode fazer com que seus sonhos se tornem reais quando você faz um projeto e começa a dar vida a seus sonhos? A chance deles se tornarem realidade é praticamente total, dependendo do envolvimento que você der às imagens do seu projeto. Lembre-se da importância de trabalhar com imagens. Isso a gente sabe, e em cada exercício de meditação a gente relembra isso. Você sabia que quando ajudas alguém, o retorno para você é muito maior? Você tem percebido isso? Quando você se dedica para alguém de coração aberto, você começa a receber as coisas que você nem esperava? Você tem observado isso com você? Tem agradecido, tem praticado a gratidão? Isso também é uma coisa importante, você observar à sua volta, até no nosso grupo. Você sabia que aqueles que parecem ser fortes de coração são realmente frágeis e mais sentimentais? Procure observar isso no meio. E quando você acha que aquela pessoa é forte, analise um pouco mais, observe aquela pessoa em meditação e lembre-se disso aqui. Você sabia que aqueles que parecem ser fortes de coração são realmente frágeis e mais sentimentais? Tá? Dê uma olhadinha nisso para ver o que você encontra no seu meio. Você sabia que aqueles que ocupam o seu tempo em proteger os outros são aqueles que realmente necessitam de alguém que os proteja? Isso é importante. Às vezes a gente encontra alguém que está sempre de braços abertos para a gente e a gente lembra pouco de fazer um retorno. E essas pessoas normalmente precisam de muito, tá? Então, procure observar isso nos seus meios. Você sabia que aqueles que ocupam o seu tempo em proteger os outros são aqueles que realmente necessitam de alguém que os proteja? Reflita sobre isso. E eu coloquei aqui uma coisa que eu digo assim, eu não quero que você acredite em tudo que eu lhe disse, até que você possa aprová-lo a si mesmo, que é testar. Então, essas coisas que eu falei aí, que você observe na prática e conclua por você. Dentro disso que a gente falou, que sabedoria é um conhecimento já transformado, então, e o conhecimento vem das informações. E eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala em conhecimento, é que você dê uma avaliada nos tipos de conhecimentos que você vem armazenando. Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Então, eu gosto muito disso de Jung. Ele me fez me tornar cada vez mais prático toda vez que eu relembro isso. Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, é do nosso meio que vêm as informações. Agora, cabe a cada um de nós transformar essas informações em conhecimento, com as nossas o quê? As nossas ações. Então, você recebe informações, você tem que agir para transformá-las em conhecimento, tá? Práticos. E aí tem uma coisa que eu, às vezes, gosto de falar e que as pessoas se questionam um pouco, é sobre eficiência e eficácia. Então, como é que você diferencia os seus conhecimentos eficientes e os seus conhecimentos que produzem eficácia?
Pense a respeito um pouquinho disso e vê se você pode refletir um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala eficiente, a pessoa eficiente executa uma tarefa com qualidade e excelência. Então, essa pessoa é eficiente. E o que é uma pessoa eficaz? Quando é que uma pessoa eficiente não é eficaz? Então, preste atenção nisso. É quando você faz uma tarefa fazendo o que é certo, porque, às vezes, a gente executa coisas que até trazem qualidade, trazem benefícios, mas a gente não faz o que é certo. Então, tem que dar uma olhadinha a respeito disso. Eficiente, executa uma tarefa com qualidade e excelência. E eficaz, executa uma tarefa fazendo o que é certo. Porque você ser eficiente e usar subterfúgios nem sempre vale a pena, tá? Depois vem uma coisa chamada arrependimento. O Senna fala uma coisa que me motiva a pesquisar. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então, é importante, quer dizer, quando a gente vai melhorando a nossa qualidade de eficiência e eficácia, tá? E a gente percebe algumas coisas que a gente não faz de acordo, então a gente pode recomeçar e fazer e ter um novo fim. Isso é importante para que não haja uma coisa chamada arrependimento mais tarde. Lembrar disso, você é um ser livre, mas a qualidade da sua vida está em suas escolhas. Já falamos 500 vezes, não custa falar mais uma. Então, a qualidade de sua vida está em suas escolhas. E qual é o segredinho de tudo isso? É que devemos encarar nossos afazeres como oportunidade e não como castigos. Então, dê uma olhada, se quando aparece uma coisa nova para você, você desenvolve o sentimento de gratidão e agradece pela oportunidade. Então, devemos encarar os nossos afazeres como oportunidades e não como castigos. Eu coloquei aqui um lembrete que já fiz também. Não confunda falta de oportunidade com falta de vontade. A vida só oferece oportunidade. Não confunda falta de oportunidade com falta de vontade. A vida só oferece oportunidade. Essa vontade, quem tem que trabalhar somos nós. Quando você se esforça para conseguir alguma coisa, você agradece, esse esforço vale a pena ou não? Quintana diz uma coisa que vai te fazer pensar. A vida é curta para ser pequena. Então, todo e qualquer esforço, com certeza, vale a pena, né? Você poder se esforçar para crescer e melhorar, lembre-se que vale a pena. A vida é curta para ser pequena. E aí eu quero introduzir aqui uma coisa que vale a pena para todos nós, o que todos nós precisamos: evoluir, crescer, melhorar. E quando a gente faz evoluir, crescer e melhorar, a gente fala assim: eu quero ter sucesso. Nós precisamos encontrar formas simples de melhor administrar nossa vida. Isso é o que todos nós queremos. E aí nós chamamos isso de ter sucesso, encontrar formas simples de melhor administrar nossas vidas. E esse sucesso, a coisa que mais me ajudou, eu vou colocar de novo para vocês, se você puder, recorte, depois da gravação, esses quadros e divulgue entre os seus. Um dos segredos do sucesso é só fazermos bem as coisas que gostamos de fazer. Então, esse é o lembrete fundamental para que aquilo que você vai fazer dê certo. Só fazemos bem as coisas que gostamos de fazer.
Einstein lembra a gente o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você quer ter sucesso, vai ter que trabalhar, não tem jeito, vai ter que se dedicar. E, o que eu queria deixar aqui é isso aqui: as leis mais importantes que eu conheci sobre sucesso, que elas são chamadas Lei de Russell. E eu queria só que você lembrasse rapidamente e pensasse a respeito. A primeira lei de Russell é ser humilde. Ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa primeiro dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Então, ser humilde é importantíssimo. A outra é o que nós praticamos, a lei da reverência. Ele diz assim: olhe reverente para dentro de si em direção do seu eu. Se você ficar só o suficiente para familiarizar-se consigo mesmo, ouvirá os sussurros da fonte universal. Então, olhe reverente para si em direção do seu eu. Esses exercícios maravilhosos que o Afonso orienta a gente para guardar essas referências são importantíssimos para que a gente possa ouvir esses sussurros da fonte universal. Eu sempre lembro essa pesquisa feita em Harvard, que deixar as pessoas numa sala sentado por 15 minutos, que é o que nós fazemos numa meditação. E a pessoa tendo a opção de tomar choques, tal. Como é que as pessoas se comportam se elas não sabem o que é meditar e nunca fizeram essa paradinha? Então, olha na pesquisa deles o que aconteceu: 30% desistiram, quer dizer, a pessoa não consegue ficar 15 minutos numa sala sozinha. 50% acharam ruim, quer dizer, aquilo que nós adoramos fazer, uma meditação, eles acharam ruim. 70% dos homens preferiram levar pequenos choques, quer dizer, ter alguma coisa associada ao tempo que está ali. Então, eu acho que a gente tem que lembrar dos nossos, os que estão vindo, que não terão as mesmas oportunidades que nós de fazer um curso DOM, um Mind Control. Como é que a gente vai orientar eles? E a terceira lei de Russell é chamada lei da inspiração, que diz assim: lampejo de inspiração vem apenas àqueles que se sintonizam com o universo. Intuição e inspiração formam a linguagem da luz. Então, quando a gente aprende a entrar em sintonia com a luz do universo, então a inspiração e a intuição vão ficar mais claras para cada um de nós. E a quarta lei é a lei da determinação. Isso é importante para todos nós. Você precisa reunir sua energia, preservando-a da dissipação em qualquer direção diferente da intencionada. O que nós temos que fazer é dedicar, pensar numa coisa de cada vez. E isso nós sabemos que é importante, e principalmente em meditação. E a última lei de Russell é chamada lei da alegria, a nossa forma de recarga. Quanto maior a alegria na consciência interior do indivíduo, maior a força de recarga da energia, pensamento dentro do ser. Então, deve-se buscar o êxtase interior. Então, alegria. Alegria é o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. E aí eu coloquei uns lembretes para encerrar de quem fez e faz a diferença, pelo menos para mim fez, e para alguns ainda deve fazer. Paulo Coelho: uma coisa torna um sonho impossível, o medo de fracassar. E a gente já recomendou tanto: livre-se dos medos, isso é importantíssimo. Como enfrentar um desafio? Anderson diz assim: as leis da natureza são supremas e, para evoluir, o ser humano tem que aprender a conviver com ela. Então, dá uma olhada e não queira contrariar o universo na sua caminhada, porque se você for contrariar o universo na sua caminhada, você vai ter dificuldade em se ajustar e tirar todo o proveito que você merece. Paul Bruto diz assim:
Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam os nossos sentidos. Então, nós sabemos que a sabedoria que cada um de nós temos é relativa, tá? E então a gente precisa ver de que maneira cada um de nós pode melhorar isso no dia a dia. O Ruskin diz assim: a qualidade nunca se obtém por acaso, ela é sempre resultado do esforço inteligente. Então, lembrando que se você quer qualidade de vida, você vai ter que se esforçar de forma inteligente, melhor, sem sofrimento. Então, mas lembre-se que você precisa de dedicação. Eu coloquei uns lembretes aqui que eu acho que pode nos ajudar. Enfrentando dificuldades é que nos tornamos fortes. Então, quando às vezes você está passando por uma dificuldade, você fazer um raciocínio sobre isso. Eu estou me fortalecendo. Superando limites é que crescemos. Resolvendo problemas é que desenvolvemos maturidade. Então, à medida que a gente resolve os problemas, a gente cresce também. Desafiando os perigos que descobrimos a coragem. Então, se você, antes de correr atrás da coragem, ficar com medo do perigo, vai só fugir. Ayrton Senna diz assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Procure pensar sobre isso. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz a coisa bem feita, ou não faz. E, encerrando aqui, diz o seguinte: não existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que, às vezes, ela se transforma na mais perfeita resposta. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que, às vezes, ele se transforma na mais perfeita resposta, o silêncio. Então, existe no silêncio uma sabedoria que ela vai se transformar numa resposta para aquilo que a gente precisa. E assim, eu, mesmo mal preparado, mal organizado, eu quero agradecer a oportunidade e desejar umas boas férias e que você reflita e medite sobre essas coisas que podem ajudar.